E aí, galera? Bem-vindos ao Master Digital. Vamos iniciar com vocês um tópico extremamente importante na biologia. Vamos falar sobre ecologia. Quando você pensa de um modo bastante geral em ecologia, você pensa no estudo da natureza como um todo, de um modo muito amplo. E, com certeza, o estudo da ecologia é vital para o planeta Terra. O ser humano precisa compreender cada vez mais a natureza como um todo. Então, ecologia é a parte da biologia que estuda toda essa complexidade existente dos seres vivos, das suas relações entre si e entre o meio. Por isso, é muito importante, para compreender a ecologia, conhecer uma série de conceitos. Então, vamos trabalhar vários conceitos em ecologia para o correto entendimento do processo. Vamos imaginar, inicialmente, um conceito extremamente importante. A ideia do que é um ecossistema, tá bom? Então vamos iniciar com isso. A ideia de ecossistema. Você ouve falar constantemente na palavra ecossistema. Tal ecossistema está ameaçado. Houve uma degradação em outro ecossistema. E o que é o ecossistema? O que é que você, aluno, deve compreender como ecossistema? Você deve compreender que um ecossistema é um conjunto formado pelos seres vivos daquela região, mas não só os seres, não é apenas um conjunto de seres vivos, não. Na verdade, a palavra-chave para entender a ideia de ecossistema é você compreender que aqueles seres vivos interagem entre si e interagem com o que a gente chama de fatores abióticos. Então, o ecossistema compreende, numa determinada região, a interação entre o que a gente chama de fator biótico. Olha esse termo, fator biótico. São seres vivos de uma área. Com os fatores abióticos. Isso é ecossistema. Então, quando a gente fala que um ecossistema está ameaçado, todo esse complexo está ameaçado. Falando mais uma vez, esse complexo que existe entre os fatores bióticos, quer dizer, fatores vivos, mais uma vez, as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, e os fatores abióticos. Ah, professor, e o que seriam esses fatores abióticos? A luminosidade, a temperatura, o pH. Fator biótico, fator abiótico interagido forma o ecossistema. Tá certo? Então, com certeza, você compreender a ideia de ecossistema é importante. Agora, não só isso. Que outros conceitos seriam fundamentais para você, aluno? Olha, existe um outro conceito extremamente importante, que é o conceito do que a gente chama de habitat. Toda hora você ouve falar nessa ideia do habitat. Olha,
O habitat da onça-pintada está ameaçado. O habitat do mico-leão dourado está ameaçado. Olha, o habitat é um local físico ocupado por uma espécie, por um ser. Como assim? É o endereço do ser. Isso é muito importante. Quando você imaginar habitat, você imagine endereço. Local físico ocupado pelo ser. Agora, tem de tomar cuidado. Por quê? Porque existe um outro conceito, também muito importante, que é o conceito do nicho ecológico. Olha isso aqui, hein? O chamado nicho ecológico. Habitat vai ser uma coisa, nicho vai ser outra. E é muito comum uma tentativa nas várias questões dos vestibulares do Brasil de confundirem você com isso. Como eu já falei, o habitat é o local físico. O habitat é o endereço. Já o nicho, eu sempre falo, ó, o nicho é a ideia do lugar funcional. Aí você, como assim? Lugar funcional. Lugar funcional é o papel. É a maneira de viver do bicho. Por exemplo, se ele é um predador de topo de cadeia, que tem hábito noturno, que caça em bandos, tudo isso faz parte do nicho ecológico daquela espécie. Então, quando os vestibulares colocam uma frase, por exemplo, assim: o leão vive na savana africana. Ponto. Aí ele falou do habitat. Ele citou o habitat. Mas quando a questão continua e fala: o leão tem hábito noturno, vive em bandos, abate zebras e antílopes. Opa! Já está existindo uma descrição do nicho, do lugar funcional, do papel ambiental daquela espécie. Então, indiscutivelmente, esses dois conceitos, habitat e nicho, fundamentais para a ecologia. Agora, antes de continuarmos os próximos conceitos, temos de fazer uma observação extremamente importante. Já sabemos que o nicho é o papel desempenhado pela espécie numa determinada região. E é aí que você, aluno, deveria lembrar de uma coisa chamada princípio de Gauss, ok? Esse princípio de Gauss sempre vai aparecer nas questões das provas. É o seguinte: a ideia do princípio de Gauss é que caso você tenha numa mesma região duas espécies que tenham o mesmo nicho, ou seja, a mesma maneira de viver, essas espécies entrariam em conflito
Porque se elas vivem da mesma forma, elas tendem a disputar os mesmos recursos, as mesmas fontes de alimento, os mesmos locais de reprodução, então elas entram em conflito. Para Gauss, isso não vai existir. O princípio de Gauss é conhecido também como o princípio da exclusão competitiva, ou seja, se as duas espécies que têm o mesmo nicho, se elas estiverem no mesmo habitat, isso não vai durar muito tempo. Uma das espécies tenderá a ser excluída. Então, na prática, você não encontra no mesmo habitat espécies que tenham o mesmo nicho. Caso isso ocorresse, uma delas tenderia a ser expulsa da região, poderia também entrar em extinção na própria região, ou até mesmo uma eventual mudança no nicho. Então é isso que diz o princípio de Gauss, que também é conhecido como princípio da exclusão competitiva. Tá certo? Então, ó, falando mais uma vez, princípio de Gauss. Na prática, espécies que tenham o mesmo nicho não poderão ficar naquele habitat, daquele mesmo habitat, durante muito tempo. Uma delas será retirada daquele ambiente, de um modo ou outro, ok? Então, o aluno pensaria, tá certo, eu entendi o princípio de Gauss, mas me joga uma situação na prática onde o princípio de Gauss será estabelecido. A introdução de uma espécie exótica. Isso pode acontecer, seja de maneira intencional ou não. Um determinado ser vivo pode ser levado para uma outra região e na outra região entrar em conflito com as espécies já existentes. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo, isso já aconteceu no Brasil, e é por isso também que as autoridades de vários países tomam cuidado até com a questão que envolve a venda de bichos exóticos, em até pets. Aí você, por quê? Porque em vários lugares do mundo você teve situações onde animais que foram inicialmente comprados em pet shops cresceram ou, de repente, os donos abandonaram esses animais ficaram soltos na natureza e provocaram problemas ambientais, como eu acabei de citar do princípio de Gauss. Por isso, quando você ouve falar nessa história, tem de controlar a venda de espécies exóticas, é exatamente por isso. Por ela poder ter provocar esse grande dano ao ambiente. E olha, um país de dimensões continentais como o Brasil, o problema é mais sério ainda, porque um peixe, por exemplo, que é nativo da região amazônica, no sul do país, ele pode promover um princípio de Gauss. Tá certo? Tudo bem? Então, pessoal,
Lembre-se que o princípio de Gauss está ligado à ideia do nicho ecológico. Ó, muito importante isso aí, tá bom? E que outros conceitos a gente poderia continuar falando em ecologia? Nós já sabemos alguns. Vamos sempre revisar. Ecossistema compreende o conjunto formado pelos fatores bióticos que interagem entre si e com os fatores abióticos. Ecossistema. Fator biótico é tudo que é vivo. Fator abiótico, luminosidade, temperatura, pluviosidade, salinidade. Habitat, local físico ocupado por uma espécie. Nicho ecológico, lugar funcional ocupado por uma espécie. O papel desempenhado pela espécie. E o que mais vamos falar? Vamos trabalhar aqui com outros dois conceitos bem interessantes. Primeiro deles, a ideia de população. Cuidado, população é uma coisa e a ideia de comunidade é um pouco diferente. Vamos esclarecer. Quando a gente usa o termo população, a gente está falando de um conjunto de seres da mesma espécie na mesma área. Repetindo, para ser população, tem de ser um conjunto de seres da mesma espécie na mesma área. Aí você olha e diz, e quando é que eu sei que ele é da mesma espécie? Você sabe que ele é da mesma espécie quando eles podem cruzar e gerar descendentes férteis ao longo de várias gerações. Aí eles são da mesma espécie. Então, mesma espécie na mesma área, população. E comunidade vai ser o quê? Comunidade vai ser o total das várias populações daquela área. Então, por exemplo, o correto é falar a população de peixes de um rio? Não. A comunidade. Porque naquele rio você tem várias populações que formam a comunidade, chamada de comunidade biótica ou biocenose. Então, a palavra biocenose vai ser a mesma coisa que comunidade biótica. Então, mais dois conceitos para você. Importantes, com certeza. Vamos continuar? Que outros conceitos poderíamos falar ainda para vocês? Olha, é interessante também o conhecimento da palavra biosfera. É interessante. Não é, talvez, daqueles conceitos mais cobrados, mas vale a pena citar aqui. Uma ideia interessante na palavra biosfera é a ideia. É o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Forma a biosfera. Uma outra ideia do que seria a biosfera seria a ideia de qualquer lugar no planeta
onde você tem vida. Então, se você tem vida no alto de uma grande montanha, faz parte da biosfera. Se você tem vida numa região profunda, faz parte da biosfera. Então, a biosfera é como se fosse uma ideia de uma faixa do planeta na qual você tem vida. Interessante. Então, observe a ideia. Você sabe que é uma população, você sabe que é uma comunidade, você sabe que o ecossistema é a interação dos seres vivos com os fatores abióticos. Você sabe que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, esses vários conceitos vão ajudando você, como aluno, a interpretar sempre de uma maneira mais fundamentada as várias questões. Beleza? Continuando. Existe um outro conceito bem interessante para vestibular. Mas olha, bom mesmo esse aqui, tá? É o conceito do que seria ecótono. Aí você olha e diz, poxa, não lembro direito o que é o ecótono. Vejam bem, é muito comum, até da sua própria prática da vida, você perceber que em algumas regiões você observa uma floresta e em outra região você percebe, por exemplo, um campo. Uma região com a vegetação mais baixa, mais rasteira. Imagine então essa ideia, ó, uma região florestal e uma região de campina, campo. E o que é que você percebe? Você muitas vezes percebe, olha aí só, uma região na qual você observa uma transição entre a floresta e o campo. Isso é o ecótono. E o interessante do ecótono é que essa região, muitas vezes, ela é um pouco confusa. Confusa em que sentido? Ela possui espécies, por exemplo, da floresta, e possui um pouco também de representantes ali, no caso citado, do campo. Então, gera uma região como se fosse de conflito, no bom sentido, entre as duas regiões. É isso que é o ecótono. Um outro exemplo que seria interessante da região de ecótono aconteceria, por exemplo, num exemplo clássico na geografia, quando você tem um cerrado no centro-oeste brasileiro, você percebe que em vários locais, por exemplo, na Bahia, a caatinga avança, mas o cerrado também avança. E existe o ecótono entre a caatinga e o cerrado. Por exemplo, isso é observado na região da Chapada Diamantina, na região, por exemplo, de Mucugê, na Bahia. Então, e inclusive fazendo caminhadas nessa região, é impressionante essa sensação de transição entre a caatinga e o cerrado. Olha, e não esqueça de uma coisa muito importante. Os ecótonos tendem a ser locais de grande biodiversidade. Por quê? Porque eles têm os seres de uma região e da outra, no ecótono, além
de ser comum a presença de seres exclusivos do ecótono. Então, sempre iremos falar que as regiões de ecótono devem ser preservadas. Afinal, você pode ter ali espécies exclusivas que não sejam encontradas em nenhum outro local do mundo, ok? Então, repetindo, pensou em ecótono, vamos lá? É uma região de transição entre dois ambientes de alta biodiversidade, compreendendo, inclusive, muitas vezes, seres exclusivos daquela região. Tá certo? Fundamental para você, aluno que pretende os vestibulares aí do Brasil. Tá bom? E poderíamos finalizar com um outro conceito bem interessante. Poderíamos finalizar com o conceito do que seria bioma. Aí você olha e diz, bioma? Realmente é uma palavra que a gente ouve também falar lá nas aulas de geografia. Olha, o bioma tal está ameaçado. Aí você olha e diz, certo, mas quando eu ouço falar em bioma, o que realmente eu tenho de pensar? Vejam bem. Os biomas tendem a ser grandes comunidades, grandes ambientes, já no que a gente denomina de estágio clímax. E o que seria o estágio clímax? Um estágio de desenvolvimento ambiental já mais equilibrado. Não é um estágio ainda de transição, não. Os biomas já tendem a estar estabilizados, bastante caracterizados, principalmente pela sua vegetação. Então, quando a gente fala, olha, o Cerrado é um grande bioma, tudo bem, ele já tem as suas, o quê? Características, tá certo? Da fauna e da flora. Então, é isso que você pensa de bioma. É uma comunidade estabilizada, bastante caracterizada pela sua fauna e principalmente pela sua flora. Tá certo? Então, vejam bem, conceitos fundamentais em ecologia. Ecossistema, cuja palavra-chave é interação. Fator biótico, fator vivo, seres vivos. Fatores abióticos, luminosidade e temperatura, como eu já citei. Habitat é o endereço, é o lugar físico ocupado por uma espécie. Nicho ecológico é o papel desempenhado pelaquela espécie. Biosfera, qualquer lugar do planeta onde existe vida. População, conjunto de seres da mesma espécie na mesma área. Comunidade, conjunto das populações de uma área. Ecótono, zona de transição entre dois ambientes. E bioma, as grandes comunidades em clímax de uma região, de um país, de um continente. Valeu, galera!